Vamos abrir aqui em Juízes. Juízes 8. Nós vamos ler do 22 até o 27, depois do 29 ao 35 e o 9, 5. Vamos lá então. Juízes. Nós vamos falar de propósito. Nós sempre falamos de propósito. Nós sempre estamos falando de propósito, porque todos nós viemos a esta terra com propósito. Todos nós. E eu quero que você, hoje, leve... Você já ouviu isso outras vezes, vai ouvir de novo. E eu peço que você considere, com muito mais rigor, dê mais atenção, talvez o que você deu da outra vez, porque se nós quisermos viver uma vida abençoada e realizada, cedo ou tarde vamos ter que entrar no propósito. Por que muitas pessoas não se sentem realizadas? Porque apenas o propósito da vida pode dar à pessoa realização. Por que muitas pessoas se sentem vazias? Porque você pode fazer muitas coisas, mas somente o propósito, a missão da sua vida, vai preencher seu coração de verdade. Algumas pessoas se perguntam o tempo todo, por que eu me sinto tão insatisfeito sempre? Na verdade, muitos ainda não encararam o seu chamado, a sua missão, aquilo que Deus tem com elas. E enquanto isso não acontece, você vai se sentindo cada vez mais insatisfeito e aquele vazio, falta, você tem muito, pode até ter muito, mas falta algo. Por que muitas pessoas fogem do propósito? Porque ele requer muita responsabilidade, assumir uma responsabilidade. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Nós não podemos sair fazendo coisas aleatoriamente. E tem responsabilidades que nós devemos escolher nossas guerras. Tem coisa que eu não tenho que pegar. Mas há coisas que vêm até nós e que nós entendemos que aquilo vem de Deus. Mas, porque eu não quero assumir responsabilidade, eu posso me esquivar. Então, você precisa desse discernimento na sua vida. Porque algumas coisas ficam paradas na vida, porque a pessoa, ela não quer assumir aquela responsabilidade. Porque realmente, você viver com missão, você encarar uma missão, requer um nível de responsabilidade, de seriedade, de esforço, de sacrifício. Às vezes nós não queremos, simplesmente nós não queremos sacrifícios. O ser humano tem horror à palavra sacrifício. Não adianta um vir e dizer assim, não, para mim, isso não é um problema. Ah, sim, é assim, falácia, conversa fiada, para todo mundo é. Se você puder fugir de uma coisa que é sacrificial, que tem um custo, que é
qualquer sacrifício, você vai escapar. Por que as pessoas, muitas, são tão indisciplinadas? Porque disciplina requer sacrifício. Por que muitos estão fora do propósito da vida? Porque requer sacrifício, um investimento diferente, tem um custo diferente. Eu já disse para você, eu gosto de uma vida mais reclusa, eu gosto do mato, eu gosto do cheiro do mato. Há coisas que a minha carne pede diferente. A minha carne quer de outra maneira. Mas o propósito da minha vida pede uma outra coisa. Eu dei esse exemplo aí, mas poderia falar de um monte de outras coisas. Que eu opto, se for para eu escolher, para minha carne estar mais confortável. Claro, todos nós queremos uma zona de conforto. Nós queremos conforto. Você não quer sentar num banquinho duro, você quer uma poltrona que te abraça, gostosinha, que você senta e relaxa. Então, quando a gente se sente desconfortável com alguma coisa, nós queremos sempre escapar daquilo. Mas aí é onde você tem que perguntar. É isso que Deus tem para mim? E se o Espírito Santo te dirige, você deve encarar. Porque senão você vai viver sem missão, fora do propósito, você vai ser uma pessoa frustrada. Uma pessoa vazia. Uma pessoa sempre buscando alguma coisa e não consegue encontrar. Porque está fugindo da responsabilidade que Deus quer colocar sobre você. Se Deus quer colocar algo sobre os seus ombros, sobre a sua vida, Ele vai te dar condições para fazer. Se Deus traz algo para nós, até nós, Ele nos dá condições. Ele nos dá graça, Ele nos dá força, Ele nos dá espírito, Ele nos dá alegria. Apesar de eu fazer muitas coisas que a minha carne pede diferente, eu vivo feliz. Eu vivo feliz. Eu tenho que tomar cuidado até para não irritando, deixar eu estou rindo, eu estou sempre rindo. Dependendo, a pessoa pode até não entender o que é rir tanto. Eu rio, eu estou sempre rindo. Entendeu? Inclusive, agora, você não preste atenção na minha franja, porque é que eu estou, daqui 5 anos eu chego aos 40 e eu queria começar a renovar desde já. Você sabe, quando a gente está beirando os 40, você entra numa crise mesmo, normal. Vocês que já chegaram, passaram por isso. Eu já estou me precavendo, entendeu? Então, você não olha para cá, você só olha para a palavra. Culpa da Adriene. Então, aí, eu estou sempre feliz. Normalmente eu estou feliz. Eu sou feliz. Eu falo quando eu estou feliz, porque às vezes você tem momentos que te aflige a alma, mas lá dentro há uma paz, uma segurança de que Deus está cuidando de tudo. Deus está conduzindo tudo. Então, isso me dá uma segurança. Então, mesmo que algumas coisas... mas eu queria isso aqui. Não, elas não me fazem falta.
Porque eu vivo com um propósito, com a missão. Então, essa missão me preenche. E eu sei que, mesmo nos momentos que eu me sentia assim, até a tampa, cheia mesmo, lá dentro, que vinha dentro de mim assim, nossa, que coisa. Lá dentro eu sempre tinha isso, voltava. A minha razão, quando eu dava lugar abaixo a essas emoções, que eu estava no impulso emocional, voltava a dizer não. Lá dentro eu tinha essa convicção. É isso que eu tenho que fazer, eu tenho que resistir. Porque há momentos, mesmo estando no propósito, que você fica pilhado. Que você é levado ao limite. Isso não significa, eu estou no propósito, eu estou na missão, então não tenho mais problemas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Até porque o diabo não quer que você permaneça no propósito. Entendeu? O diabo não quer. Então, muito pelo contrário, ele quer que você desanime, desacredite, não encare, que você sempre fuja. Que você passe a sua vida fugindo, porque assim você vai passar uma vida inteira vazia, um ser humano vazio, frustrado, insatisfeito. É isso que ele quer. Ele quer você vazio. Ele quer você fugindo. Ele quer você sem paz. Então, olha isso aqui. Eu vou ler e depois eu puxo o gancho do início da história dele. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós. Você, seu filho, seu neto. Quer dizer, não só ele, mas que o povo, ele ganhou tanta confiança do povo, que aquele povo chegou até ele e disse: olha, nós queremos que você reine e que as próximas gerações, seus descendentes também reinem sobre nós. Seu filho, seu neto, que você continue sempre no nosso meio. Pois você nos libertou das mãos de Midian. 7 anos eles estavam. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Olha como é que ele foi se esquivando. E prosseguiu. Só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco de sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam: de boa parte os daremos a vocês. A você. Então estenderam uma capa a cada homem, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado dos seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 quilos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura, que os reis de Midian usavam, e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. E veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. 29. Jerubaal, filho de Joás, que era Gideão, viu? Retirou-se e foi para casa. Ele fez aquilo e foi para casa. Olha só, preste atenção nisso. Ele saiu do propósito, abandonou a missão, para sentir melhor, que a consciência fez um manto sacerdotal e colocou lá. Foi para casa. Deixou.
como se ele pudesse simplesmente assim, se isentar da responsabilidade. E não é comigo, já fiz minha parte, não tenho mais que continuar. Acontece que propósito não é assim. Eu vivo 5 anos do propósito, depois abandono. Eu faço uma coisa dentro do propósito e depois não quero mais. Não, você pode, claro, como ele. Você pode abandonar. Todo mundo pode, eu posso. Tchau, gente, vou embora, não quero mais pregar. Não vou mais pregar o evangelho. A partir de hoje, cada um procura o seu rumo. Quero saber. Eu vou procurar o meu, vou lá sentir cheiro dos cavalos, vou criar galinha, vou fazer outra coisa. Ok, vou para lá, você vai para lá, vai para cá. Pronto. Assim, pronto, abandonamos. Eu tomo outro rumo, você toma outro rumo, todo mundo toma um rumo. Como se fosse assim. E ele fez. Foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, porque tinha muitas mulheres. Arrumou um monte de mulher e foi fazer filho. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho. E a quem ele deu o nome de Abimeleque? Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra dos Abiezitas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os, ergueram Baal-Berite como seu Deus, não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubbaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. 9:5. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubbaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubbaal, escondeu-se e escapou. Ok. Se isentou. Eu não quero mais estar no propósito, na missão. Eu não quero mais. Não, reine você e seus descendentes, seu filho, seu neto. Não. O Senhor vai reinar sobre vocês. Não, eu não vou, porque o Senhor foi lá, fez um manto sacerdotal, sendo que ele sabia que Israel tinha uma tendência à idolatria facilmente. E tanto é que Israel começou adorando, se corrompendo com o manto sacerdotal. E depois, não bastou, foi um pulinho para levantar um altar a Baal-Berite. Foi um pulinho. Porque quando uma pessoa já pende para a direção errada, daí para diante, ela só se aprofunda nela. E ele sabia que Israel era assim. Então vamos lembrar do sujeito que era o menor da casa do pai, da família mais pobre de Israel, que Deus o levantou como o 5º juiz de Israel e deu a ele a maior vitória de todas. Ele venceu um exército impossível de vencer, com 300 homens. Uma coisa inacreditável, uma coisa fora do comum, uma história sobrenatural. Deus fez uma obra e trabalhou nos detalhes. Esse homem que enfrentou com 300 homens um exército invencível, derrubou o altar de Baal, ofereceu ofertas que Deus pediu. Sabe quando uma pessoa tem seu tempo de glória em Deus, porque faz tudo certo? Sabe quando uma pessoa, Deus dá a ela uma direção,
e ela enfrenta os obstáculos e faz tudo certo. Foi o Gideão. O Gideão, Deus o levantou com poder. E ele foi fazendo tudo que Deus mandou ele fazer. Sabe, corajosamente, aquele rapaz, o espírito de coragem, tanto é que quando a gente fala de Gideão, a gente já lembra de o quê? De um valente, um homem corajoso, um homem forte, um homem admirável. Todo mundo fala de Gideão. Gideão é o sujeito que derrubou o altar de Baal, a cidade inteira queria matá-lo. O cara que enfrentou um exército que estava lá dominando, saqueando. Israel estava na miséria por causa dos midianitas. Israel estava na miséria. E ele encarou. E tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Então ele teve seu tempo de glória em Deus, porque ele foi obediente, porque ele foi determinado, porque ele foi fazendo o que Deus mandava ele fazer. Não teve problema de oferecer as ofertas que Deus, por exemplo, a oferta que Deus pediu a ele deu. Então, o sujeito que ofertava a Deus, o sujeito que pedia prova para Deus e confiava, o sujeito que derrubou o altar do Deus que o povo estava adorando, e ele foi lá, que ele sabia que mexer naquilo era risco de morrer, e ele foi lá e encarou. Tanto é que os homens da cidade queriam matá-lo. O homem que enfrentou com 300 homens apenas, e venceu. Quando ele fez tantas coisas incríveis, está no auge, honrado, admirado, reverenciado, uma credibilidade, ao ponto de todo mundo dizer para ele: reine você e a sua família permaneça reinando. Se você morrer, vem seu filho, vem seu neto. Por quê? Porque ele tinha feito algo muito grande por Israel. Tanto é que Israel, os homens disseram, o povo de Israel, ele disse: você nos livrou de Midian. Ninguém tinha conseguido fazer isso. Aí, depois de tantos feitos, de viver o sobrenatural, ser uma vitrine do sobrenatural, de coisas sobrenaturais, simplesmente ele vem e diz assim: não quero mais essa responsabilidade. Eu não quero continuar. Eu não quero isso. E para se sentir melhor, foi tentar fazer um negócio que ficou muito pior. Ele levantou um manto sacerdotal, colocou lá em Ofra, e aí o povo começou a ir, e aquilo virou uma idolatria. E o povo, ao invés de buscar Deus e depender de Deus, começou a depender daquele manto sacerdotal. E ali o povo já começou a se corromper. E aquilo já foi uma armadilha para o povo e para ele. Ele abandonou, largou tudo lá daquele jeito. Falou: acabou, não quero mais essa responsabilidade. Foi para casa fazer filho. Fez 70. Mas quando você sai do propósito, nada vai prevalecer. Tudo que ele tinha feito começou a ruir. Em resultado, ruiu de vez. Ele morreu, o filho que ele teve com uma concubina matou num único dia os 70 filhos. Israel, que já estava livre da idolatria antes, com aquele manto sacerdotal, pendeu para a idolatria. Com a morte dele, já levantaram de novo um altar agora a Baal. Quer dizer, tudo que ele tinha feito, que era para ele ter terminado os seus dias de uma outra maneira, a história dele não era para ter terminado assim. Contudo, que ele foi respeitado, porque ele fez um feito grande, porém,
ele não deu continuidade. E tudo aquilo se perdeu, porque Israel voltou para as mãos dos inimigos, Israel voltou para a idolatria, o altar a Baal voltou para Israel, os filhos que ele largou tudo para ir fazer filho, morreram todos. Foram todos assassinados pelo filho que ele teve com a concubina. Enfim, tudo que ele fez depois que ele abandonou o propósito, não virou nada. Sabe quando a vida da pessoa só desanda porque ela não quis encarar o propósito da vida dela, a missão, o chamado, assumir a responsabilidade? Quantas pessoas que estão assim? Quantas pessoas que estão vazias até não sabem mais o que faz, o vazio, a insatisfação, as coisas não andam. Mas por quê? Porque, na verdade, você trabalhar com propósito, não é você trabalhar para o fulano ver, para o cicrano, não é para alguém isso, trabalhar, fazer, até porque só uma pessoa estúpida, quando ela conhece a palavra, ela sabe que a honra que a glória que eu receber nessa terra, eu já recebi aqui, eu não vou receber lá. Então, pessoas que vivem realmente no propósito, elas estão preocupadas em fazer o que Deus mandou elas fazerem. Exatamente isso. Elas focam naquilo que Deus mandou elas fazerem, elas fazem. Pessoas que entendem o significado de uma vida com propósito, elas não vivem à base de emoção e ladainha, que alguém viu meu trabalho, não viu meu trabalho, alguém reconheceu, não reconheceu, isso é muito pesado, isso não é pesado, isso aqui... Não, ela entende uma coisa: Deus me mandou fazer isso, eu sei que o custo é alto, mas eu vou fazer. Nem sempre vamos ser aplaudidos, nem sempre vamos ser elogiados, nem sempre vamos ser reconhecidos, nem sempre vamos ser amados, nem sempre vão estar do nosso lado, nem sempre vão lembrar das nossas obras, nem sempre um monte de coisas. Mas não importa, eu estou no propósito. Eu estou fazendo o que Deus mandou fazer. Isso você tem que estar aí. Deus me deu essa direção. Deus está colocando algo na minha vida. Mas o custo é muito alto, é muito trabalhoso, vai ser muito difícil, eu vou ter que mudar completamente a minha vida. Não existe mudanças que realmente sejam eficazes se elas não forem radicais. Se você me disser que você está no propósito e não houve uma mudança radical na sua vida, então eu não posso considerar que você está realmente no propósito. No propósito da sua vida. Porque o propósito, ele muda a nossa vida. Quando Deus coloca algo diante de nós para a gente fazer, para a gente assumir, para a gente pegar, vai mudar radicalmente a nossa vida. E às vezes, nós olhamos, nós até achamos, meu Deus, tem lá dentro, eu acho que eu preciso fazer, mas vai mudar isso aqui, o sacrifício é esse aqui também, mas está aqui dentro, olha o Espírito Santo aqui, ó. Você sente aqui dentro, está aqui dentro, é para você. Não, eu sei, meu Deus, acaba até a alegria. Porque você sabe, por um lado, você sabe, eu tenho que encarar isso. Por outro, a tua carne está dizendo, não. A tua carne está dizendo, não, isso vai mudar muito, isso é muito trabalhoso. Não, mas é isso, é aquilo outro. São tantos questionamentos. Se você... Me lembro quando Deus me chamou para o ministério, eu fiquei 2 anos ainda conciliando a igreja com a imobiliária. Até que chegou um ponto que eu não tinha mais como segurar daquela maneira. Não tinha mais.
Eu tinha que fazer a escolha e eu sabia que eu não podia fazer a escolha do caminho de volta. Só que era uma mudança agora, porque eu sabia que muita coisa não ia ficar do mesmo jeito. Né? E na época, inclusive, abrir mão de algumas coisas também era abrir mão também da parte financeira, era abrir mão de várias situações. E você tem que... É o tudo ou nada, né? Chega um momento que não dá mais. Você já esticou tanto algumas coisas que chega um ponto que Deus vem e diz assim, agora chega. Você vai ter que encarar isso aqui. Eu quero te dar isso aqui. Eu quero colocar isso na tua vida. E aí, gente, cada um tem que buscar entender qual o propósito da vida. Claro que todos nós fomos chamados com o propósito de andar com Deus e falar dele, levar o nome dele, nem todos para estar no altar com o microfone, mas todos de falar o nome dele, do nome dele, de fazer algo para o reino. Que enquanto você não vem e não começa a realizar, você não vai se sentir realizado. Mas aí tem a vida da gente, as coisas que Deus vai colocando no caminho da gente, pessoas, situações, que é propósito que a gente assuma aquela responsabilidade, que a gente abrace aquilo. Eu me faço entender? Mas que às vezes o que pesa é exatamente isso. Eu não quero me comprometer, eu não quero essa responsabilidade. Como eu disse no início, nós temos que escolher as nossas guerras, por isso que eu gastei um tempo nisso. Não vamos sair fazendo nada aleatoriamente. Estou falando de coisas dirigidas pelo Espírito, que Deus traz até nós, e que aquilo foi colocado por Deus, mas nós não queremos, porque vai haver sacrifício. Eu não quero ter que me sacrificar nisso. Eu não quero esse sacrifício. Eu não quero pagar esse preço. E às vezes Deus está ali colocando e dizendo, mas eu tenho isso com você. Eu tenho. E às vezes a gente abre mão de alguma coisa, porque não queremos sacrificar. Mudar a nossa vida, sei lá, vai lá. Eu quero esse sossego aqui. Ele foi. Não, a responsabilidade de continuar liderando Israel é muito difícil. Essa responsabilidade aqui com o povo é muito difícil. Não quero eu, não quero meus filhos, não quero meus netos, não quero ninguém nisso aqui, que é muito difícil. É muito difícil. Muito bem, será que se ele tivesse permanecido, será? Não, eu posso afirmar. Essa tragédia na família teria acontecido. Às vezes você foge de algumas coisas, igual a gente quer poupar, né? Os filhos de algumas coisas, por exemplo, a obra, ou realizar alguma coisa que requer sacrifício. Muitas vezes eles vão se deparar com situações muito piores aos filhos dele. Se tivessem reinado sobre Israel, se tivessem sido ensinados, não precisava nem de tanto filho desse jeito, para que uma filharada dessa e esse monte de filhos. Se ele tivesse feito a coisa certa, porque como ele estava fora do propósito, claro que tinha tempo para arrumar todo dia uma nova mulher e teve que fazer mais um filho. Foi o que ele fez. Ele se envolveu com coisas sem propósito. Tanto era sem propósito que o filho da concubina matou todos num único dia. Matou todos num único dia. Porque a pessoa, quando ela sai do propósito, ela acaba usando o tempo dela de forma improdutiva, ela não produz nada de bom. Ela não produz nada de bom.
A própria ansiedade, o próprio vazio. Porque quando a pessoa arruma tanta mulher e faz tanto filho, mostra que ele estava vazio, que ele estava insatisfeito, que ele estava em busca de preencher algo que só o propósito da vida dele ia poder preencher. Por isso que muita gente, às vezes a pessoa sem propósito, ela faz dívidas absurdas, ela se envolve, ela acaba se metendo em encrencas, porque ela está. Ora, ela come demais, ela dorme demais, ela faz coisas que não produz frutos. Ela não tem disciplina, ela conduz mal a vida dela. Você está entendendo isso? Foi o que aconteceu com Salomão. O Salomão, quando saiu do propósito, ele se meteu num monte de projetos. E mulher também, teve 1000. E vai ver se ele terminou salvo, se ele terminou abençoado. No final da vida dele, ele mesmo disse, eu cheguei à conclusão que a única coisa que vale a pena é temer a Deus e obedecer seus mandamentos. Ele mesmo parou e disse, sabe de uma coisa? Eu fiz tanto, corri atrás do vento, porque eu saí do propósito. O propósito da vida dele não era aquilo que ele acabou se envolvendo. Então tem muita gente hoje perdida. E por que está perdida? Porque está fora do propósito. Porque está metida em coisas sem propósito. Porque a vida não tem missão. Não está engajada em coisas que realmente vão levar a pessoa a produzir frutos, a construir coisas que vão ficar. Não coisas sem importância, sem relevância. Isso tem que entrar. Deixa isso entrar no teu espírito. No nome de Jesus. O Gideão fez coisas incríveis. Enquanto ele estava no propósito, realizando, era só sucesso. Foi fácil? Não. Mas olha só a realização. Se você vai falar para mim com sinceridade, você admira o Gideão do início ou esse Gideão aqui? O que esse Gideão, que fugiu da responsabilidade, fez um manto sacerdotal, largou lá para o povo já começar a pender para a idolatria, o homem que foi para casa fazer filho, tem a acrescentar na sua vida. Lê aqui de novo, sozinho, não precisa ler comigo, e vê o que essa parte da vida do Gideão acrescenta na sua vida. O que se aprende disso aqui? Se aprende a não fazer o que ele fez, é isso. Se é para aprender alguma coisa, não, com ele não faça o que ele fez. Não faça. Nada do que ele fez depois que ele abandonou o propósito prevaleceu. O que eu falava na quarta-feira, quem estava aqui, sabe que eu falava do Abraão, que quando ele disse não para o rei de Sodoma, que ele foi lá resgatar o sobrinho e acabou pegando as pessoas todas e os bens, o rei de Sodoma disse assim para ele, me dê as pessoas, fique com os bens. A proposta era tentadora. Só que o Abraão, olha o que é uma pessoa ter noção do que significa missão. Significa propósito de vida. Ele mesmo usou essa expressão, não quero nem uma correia de sandália. Porque amanhã sabe o que vai correr durante a história? Quer dizer, hoje eu estaria pregando isso aqui, talvez, você teria já falado sobre isso, não sei quanto, e as próximas gerações que ainda vão ouvir falar de Abraão. Porque o Abraão é famoso. Mas será? Será não? Tenho certeza que não seria assim. Como é que, talvez nós falaríamos hoje, talvez, quem crê realmente, talvez permanecesse na direção que foi Deus. Mas a história podia ter mudado de rumo completamente. Como ele mesmo disse, amanhã você vai dizer
que você enriqueceu Abraão. Então, o que ia ficar registrado na história? O que as pessoas, principalmente o diabo, ia se aproveitar? Foi um ímpio, imoral, que desceu ao mais baixo nível da imoralidade, que enriqueceu o Abraão. Então, o propósito da vida do Abraão teria sido totalmente comprometido, se ele tivesse aceitado aquela proposta muito tentadora. Mas em amor ao propósito, ele disse não, porque amanhã você vai dizer que você enriqueceu Abraão. Por que ele disse aquilo? Ele deixou bem claro, porque vai prejudicar o propósito da minha vida. Quem vai me levantar é Deus. Então, quando uma coisa tem o poder de afetar o propósito da sua vida, o que a gente faz? A gente corta. A gente corta. A gente diz não. Isso aqui vai me roubar, vai atrapalhar o propósito da minha vida. O propósito que Deus tem comigo. Então eu corto. Mas isso aqui vai beneficiar, isso aqui contribui, isso aqui faz parte do propósito. Então eu abraço aquilo para mim. Então o Gideão do início foi um homem que estava no propósito, um homem que entrou e assumiu a missão da vida dele. E trabalhou para tudo dar certo. O Gideão daqui, foi o Gideão que não quis assumir responsabilidade. Que quis sair da missão. Que abandonou o propósito. Que se esquivou. Para não largar tudo, digamos, abandonado. Fez uma coisa ainda pior, porque é melhor que ele não tivesse feito isso, porque ele sabia que Israel tinha aquela tendência à idolatria, aliás, própria do ser humano. Então a atitude dele foi pior. É melhor que ele não tivesse colocado aquele manto sacerdotal. E ele colocou. O povo ali já começou a pender para a idolatria. Foi para casa, arrumou um monte de mulher e teve filho. Morreu. O altar, ele tinha derrubado lá atrás, né? O povo ergueu de novo a Baal. O filho que ele teve com a concubina matou os 70 filhos dele, que ele passou a vida, abandonou o propósito para fazer filho, morreram todos no único dia. Ou seja, tudo que ele fez depois que ele abandonou a missão, foi por água abaixo. Eu creio que Deus está falando com cada um aqui. Nós somos de Deus. E quem é de Deus, não vive uma vida sem propósito, vive uma vida com propósito, tem missão, não vive à base de emoção, mas busca entender aquilo, também não vive racionalizando. Tem que ter razão, mas não, você não pode viver racionalizando. Se você for ficar, você pensa, mas é assim, você não faz. Entendeu o que eu digo? Nem a base de emoção, mas também você não pode ficar aí, meu Deus, mas isso aqui, isso aqui, mas peraí, se Deus me mandou fazer, Ele vai me dar condições. E depois é o seguinte, não tem vida sem vida, não tem nenhuma construção que realmente vale a pena se não tiver sacrifício. O que é a vida sem sacrifício, minha gente? Se você faz só o que é fácil, você vai se manter fraco uma vida inteira. É por isso que tem gente que está fraco. Porque só faz o que é fácil. Toda vez que ele se depara com algo que ele vai ter que encarar e requer um nível de investimento maior, de sacrifício maior, ele recua. Ele tem medo, ele fica cheio de dedos. Você pode ver, tem gente que faz só o que é fácil.
Toda vez que ele tem um desafio maior diante dele, ele está recuando. E aí ele arruma 500 mil desculpas para poder se esquivar. Olha o Gideão aqui. Não, eu não vou. Nem eu, nem meu filho, nem meu neto. Deus reinará sobre vocês. Como se essa frase fosse até uma frase profunda. Deus reinará. Peraí, Deus não trabalha sozinho. Entendeu? Deus não trabalha sozinho, Ele precisa de mim. Ele precisa de você. Nesse propósito. Deus reinará. Ok, Deus ia reinar por intermédio dele. Deus ia agir como vinha agindo por intermédio dele. Mas ele quis tirar o corpo fora. E o que ele fez de bom daí para diante? Nada. Nada, nada. E no final, no único dia, aquele filho destruiu, foi uma tragédia, destruiu com tudo. E daí para diante, mais problemas para Israel, para tudo. O povo, o inimigo tomou conta de novo. É só você ler a história, virou a bagunça geral, tudo de novo. Tudo que tinha sido feito, foi embora. Coloque-se em pé, por gentileza. A mão no seu coração, por gentileza. Ore a Deus agora. Fale com Deus. Está bem claro. Não tem dificuldade para se entender. A dificuldade é talvez em aceitar. Mas não para entender o que Deus está falando com você. Eu pedi para as meninas prepararem. Até eu nem pensava nessa palavra 15 dias atrás. Eu estava com essa música na cabeça e aí tinha mandado elas prepararem, eu vou mandar elas soltarem. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso eu me sentia perto de morrer. É verdade, às vezes a gente parece que vai morrer de angústia. E a resposta está, você está fora do propósito. Preciso viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido, negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz não resisto.
romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Tua palavra foi a força que moveu a minha fé. Tua palavra foi a base que me colocou de pé. Tua verdade e o confronto que me trouxe até aqui. Às vezes nós somos confrontados. Nós temos que entender que é o Espírito Santo nos confrontando e colocando diante de nós aquela realidade. E não adianta se esquivar. Ser carta de Deus para o outro. Se Deus fala hoje algo com você, assuma a responsabilidade. Seja lá o que for que tem feito você fugir, escapar. E Deus está dizendo, não fuja mais. Assuma essa responsabilidade. Encare essa missão. Encare esse propósito. Deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz não resisto. Tua palavra foi a força que moveu a minha fé. Tua palavra foi a base que Aleluia. me colocou de pé. Talvez você está aí, o teu coração agora que apertou de vez. Confronto que Ao me frio, trouxe até vem na boca aqui. do estômago. Quero seus ideais. Talvez aquela tensão. Como é que eu vou fazer isso, meu Deus? E agora? E agora se lança. Faz o que Deus está te mandando fazer. Ser carta de Deus para o homem perdido. Em nome de Jesus. Negar o meu eu. Aleluia. Romper com os conflitos. Obrigada, meu Deus. Vou buscar ao invés de você se abater, sorria. Agradeça a Deus por Ele comandar a tua vida. Agradeça a Deus por Deus lutar tanto para você ser uma pessoa abençoada. Porque viver no propósito, viver com missão, é ter uma vida feliz. Talvez muitos aqui não estão felizes e perguntam por que eu não estou feliz. Eu vou dizer para você, eu tive fases da minha vida de estar infeliz. Se é porque eu estava fora daquilo que Deus estava me mandando fazer. Há momentos da vida em que você se sente feliz, infeliz, e você diz, por que eu não estou feliz? Eu ando com Deus porque estou infeliz. E quando você abraça exatamente aquilo que faz parte do propósito, porque às vezes, minha gente, nós já estamos parcialmente no propósito. Às vezes nós estamos no propósito, mas não estamos, porque falta coisas para se ajustarem. E eu estava falando isso com Deus, né, esses dias. Tem momentos da vida que você pergunta assim, por que estou? Eu ando com Deus, eu falo do amor de Jesus, e por que eu estou me sentindo tão angustiada? E eu já me fiz essa pergunta algumas vezes e meu Deus, isso não está certo. Por que eu não estou bem? Eu estou sem paz, eu não estou. E aí o Espírito Santo vem e fala com você. Porque isso aqui faz parte do propósito e você não está resolvendo isso. Você não está abraçando isso, você não está encarando isso. E aí às vezes você quer se esquivar, passar por cima, achar que Deus vai mudar de ideia. E novamente você se encontra naquele aperto, naquela angústia. E Deus, você pergunta de novo e Deus diz, eu já falei isso com você. E aí chega o dia que você toma a decisão da sua vida. E aquela decisão talvez de entrar totalmente no propósito,
de tirar algo que não faz parte do propósito, de abraçar algo que faz parte do propósito, pode ser muito doloroso. Mas aí quando tudo passa, você sente uma paz, uma alegria. E você para e diz: uau, eu estou completamente feliz. Deixa o Espírito Santo te guiar. Eu vou falar para você como alguém que tem experiência em várias áreas. Aconteça o que for, obedeça a Deus e deixa Ele te guiar. Negar o meu eu, romper com os conflitos, vou buscar teu reino, tua voz, não resisto, viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem pedido. Aleluia. Negar o meu eu. Eu sei que Deus está fazendo obras lindas aqui. Com os conflitos. Deixa o Espírito Santo te tomar. Vou buscar teu reino, tua Deixa Ele te conduzir. não resisto, viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Às vezes a gente não quer mudar a nossa história. A gente quer mudar a nossa história, mas não quer as mudanças que vão mudar a nossa história. Romper com os conflitos, vou buscar Não teu resiste. reino, tua voz, não resisto. Tua palavra foi a força que moveu a É a palavra que nos move. Tua palavra Viva com propósito. foi a base Abrace a missão. colocou de pé. Tua verdade o confronto que me trouxe até aqui. É o confronto que nos trouxe até aqui. Toda vez que você foi confrontado e você tomou decisões importantes, sua vida mudou. É verdade ou não é? Deixar minha história ser carta. A sua vida não mudou enquanto você não foi confrontado. Homem pedido, negar o meu eu, romper com os conflitos, vou buscar teu reino, tua voz, não resisto, aceito teu Eu aceito o teu chamado, Senhor. Eu aceito o teu chamado, Senhor. Aceito o teu chamado. Oh Espírito Santo, eu oro juntamente com teu povo agora, meu amado Pai. Toda vez que somos confrontados, podemos ficar assustados. O novo assusta. Dá até uma sensação de aflição. Mas é porque a nossa carne reclama. E é inerente ao ser humano fugir muitas vezes dos desafios. Mas é encarando os desafios que nós somos surpreendidos e nós vivemos a sua glória. Eu estou muito grata por esta palavra, Deus, porque eu sei que ela está respondendo a muitos e está mudando o rumo da vida de muitos. Eu creio no meu espírito que é muito difícil quando uma pessoa se vê cara a cara com o Senhor, falando com ela, continuar vivendo da mesma maneira. E eu creio que está falando conosco. E eu creio que está falando com cada um de nós e nos conduzindo muito bem. Porque o Senhor nos conduz muito bem.
Ainda que para esta pessoa enfrentar o que ela sabe que o Senhor está direcionando a vida dela seja muito difícil. Eu quero pedir que o Senhor coloque paz, que o Senhor dê força e que ela tome a decisão que o Senhor espera que ela tome aqui hoje. Que ela não faça como o Gideão, que por um tempo fez coisas surpreendentes e no final se tornou um homem, para mim, mais do que comum. Ele não fez nada que eu queira para a minha vida, porque ele mostra, ele dá, aqui a gente vê um homem fugindo, um homem fugindo de responsabilidades, de desafios, e não dá para viver assim. Eu não quero isso para mim. Eu não quero viver me escondendo, fugindo de responsabilidades, de desafios, com medo de enfrentar algo porque tem sacrifício. O que vale a pena sempre vai demandar sacrifício, Pai. Às vezes não queremos ser criticados, apontados. Tem tanta coisa que nós queremos fugir desesperadamente. Talvez até isso o Gideão não queria estar exposto, e acabou estragando com a vida dele. E às vezes tem coisas que são inevitáveis. Às vezes podemos parecer ridículos para algumas pessoas. E nós não queremos, às vezes, algumas coisas. E eu não sei o que é que incomoda essa pessoa, mas que ela encare o propósito e pronto. Seja o que for que ela está fugindo, que ela tenha certeza que ficar no propósito é infinitamente melhor. Abraçado. Ainda que isso signifique ter que enfrentar coisas e viver coisas que ela não estava, talvez até diga, eu não me preparei. Acontece que ninguém, na verdade, está preparado. Quando o Senhor mandou Jeremias ir falar com as nações, ele mesmo disse, eu ainda me sinto, eu sou muito jovem, eu sou um menino. E o Senhor disse, não diga isso. Porque o que eu mandar você falar, você vai falar e com gente velha, com gente com autoridade, com reis, com sacerdotes, e eles vão ter que te ouvir. E vou te dizer mais, não tema, não se curve diante deles, porque senão eu vou tratar com você. E o Senhor disse, a minha palavra não vai voltar vazia. Então naquele momento ele estava cheio, ele achava que ele era incapaz, muito menino, muito jovem, um monte de coisas. Ele estava com medo de enfrentar aquelas pessoas. Ele mesmo disse, eu não sei falar. Ele achou que ele não ia ter os argumentos. Ou seja, ele está dizendo, eu não estou preparado. E o Senhor disse, eu vou te preparando, porque a gente nunca está preparado, essa é a verdade. Ô Jesus, a gente nunca está preparado. A gente vai sendo preparado. E é incrível como às vezes o Senhor nos prepara em cima da hora. Oh Deus, eu te amo. Eu posso sentir sua presença, e seu toque no meu coração e te agradecer. Eu te agradeço por todos os enfrentamentos, por todas as coisas. Está fazendo o que me manda. Foi o maior desafio da vida e continua sendo. E eu te agradeço. Eu só te peço
que eu consiga continuar e não seja estúpida, e que o teu povo possa ouvir esta voz vinda do céu e conduzir a vida baseada na tua palavra e na tua direção, Espírito Santo. Eu te amo. Só o Senhor sabe dos desafios que foram enfrentados e são diariamente. Mas eu sei que é assim que a gente deve viver. Encarando o que o Senhor nos manda encarar. E jamais fugindo e se esquivando. Eu quero te agradecer mais uma vez por tudo. E te agradecer pela obra que o Senhor está fazendo na vida do nosso povo através dessa mensagem. E de pessoas que estão conosco também pela internet. Pessoas que estão junto conosco e que eu sei que em tantos lugares são alcançadas. E para a glória do teu nome, não minha, tem tido a vida mudada. Quantas pessoas que de tão longe diz: a minha vida mudou por aquela palavra. E às vezes o Senhor sabe que foi a base de muito desafio para entregar aquela palavra. Mas o resultado, lá vem os frutos. Se eu não tivesse estado no propósito, entrado, tenho certeza que não teria produzido os frutos que produzo. Te ouvir sempre é a melhor saída. E eu oro para que cada um consiga fazer isso, porque é muito difícil. É desafiador viver com missão, encarar desafios, viver com propósito. Estar no propósito, fazer de propósito, é muito difícil. Mas eu oro para que o teu povo consiga isso. E que essa pessoa não se esquive. E saia daqui decidida. E não deixe para amanhã o que ela já deve começar a fazer agora. Que a decisão já esteja sendo tomada. Porque quando a gente coloca na cabeça, a gente faz. Ajuda o teu povo, ilumina e comanda. E tudo para a glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço por tudo, meu Deus. Muito obrigada. Segura o teu povo nos teus braços e orienta para a glória do teu nome em tudo. Obrigada por tudo, amém. Amém e amém.